Olá, esse é o terceiro vídeo da série Fisiologia Cardiovascular. Ora, falando sobre as células marca-passos ou autoexcitáveis na frequência cardíaca, são elas que determinam a frequência de contração e a contração rítmica do miocárdio. Inicialmente, nós temos o nó sino-atrial. Nós também temos o nó atrioventricular. E o nó sinoatrial, ele vai despolarizar. No 2, nós temos a atividade elétrica, vai rapidamente para o nó atrioventricular pelas vias internodais. No 3, nós temos a despolarização, que se propaga mais lentamente através dos átrios. E a condução demora até chegar no nó atrioventricular. Na despolarização, no 4, nós temos que ela se move rapidamente através do sistema de condução ventricular para o ápice do coração. E no 5, a onda de despolarização espalha-se para cima a partir do ápice. De uma maneira geral, o que nós temos? Nós temos o sistema de condução do coração que está atrelado às fibras autoexcitáveis ou marca-passos. Inicialmente, nós temos o nó sinoatrial, que ele vai enviar a despolarização pelas vias internodais até o nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, nós temos os fascículos atrioventriculares, os ramos dos fascículos, até os ramos subendocárdicos, chamados de fibras de Purkinje, assim, controlando a contração cardíaca. Bom, como vocês sabem, o coração ele é uma bomba dividida em 4 compartimentos. Nós temos 2 átrios, átrio esquerdo e átrio direito, e 2 ventrículos, direito e esquerdo. Entre os átrios e os ventrículos, nós temos válvulas, 2 pares de válvulas. Vamos iniciar na figura A, na seção frontal, avaliando. Nós temos a aorta, que é a artéria principal, onde essa artéria vai se comunicar com o ventrículo esquerdo, e a válvula entre a aorta e o ventrículo é chamada de válvula semilunar aórtica. Aqui no desenho está aberta. Nós temos, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula atrioventricular esquerda, chamada de mitral. Então, de uma maneira geral, nós vamos ter nessa seção as válvulas atrioventriculares esquerdas, chamadas de bicúspide ou mitral, e nós vamos ter a válvula atrioventricular direita, chamada de tricúspide. Essas válvulas estão entre o átrio e os ventrículos. E entre os ventrículos e os vasos sanguíneos, nós temos a válvula semilunar aórtica, que está relacionada ao ventrículo esquerdo, e a válvula semilunar pulmonar, que está relacionada ao ventrículo direito. Então, esse é a nossa composição do pulmão. Na contração ventricular, nós temos que, durante a contração ventricular, as válvulas atrioventriculares estarão fechadas e as válvulas semilunares abertas. Já no relaxamento ventricular, nós temos o contrário, as válvulas semilunares fechadas e as válvulas atrioventriculares abertas. Então, a partir de agora, nós vamos compreender o ciclo cardíaco, que é o ciclo de contração e relaxamento do miocárdio, do coração, associado aos ventrículos e aos átrios, consequentemente às válvulas fechadas e abertas. Então, como é um ciclo, nós temos vários passos que não tem fim. Então, inicialmente, nós temos 2 situações, diástole e sístole. Diástole é o relaxamento, sístole é a contração. Então, aqui nós temos o início. No início, ele se dá no final da diástole. Ou seja,
Ambos os conjuntos das câmaras estão relaxados e os ventrículos enchem-se passivamente. Então, lembrando que no ventrículo, ele vai estar recebendo o sangue dos átrios, através das válvulas atrioventriculares. Então, aqui, todos estão relaxados. Então, inicia-se, no passo 2, a sístole atrial, no átrio. Então, a contração atrial força uma pequena quantidade de sangue adicional para dentro do ventrículo. E assim, se você observar em vermelho, o átrio ele já está na capacidade máxima, digamos assim, de comportar o sangue. Então, o sangue ele está indo para o ventrículo. Então, a partir do momento que nós temos a pressão ventricular, o ventrículo recebendo o sangue do átrio, nós vamos à fase 3, que é a contração ventricular isovolumétrica. É a primeira fase da contração ventricular que empurra as válvulas atrioventriculares e elas se fecham, mas não cria pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares. Nesse contexto do 3, está acontecendo essa fase chamada S1, ou seja, a pressão no ventrículo vai estar maior que a no átrio. E nesse contexto, a válvula atrioventricular vai ser fechada. Assim, nós vamos ter, então, o átrio, o ventrículo, né, na capacidade de armazenamento do sangue. E aí, na fase 4, nós vamos ter a ejeção ventricular, que como a pressão ventricular aumenta, ela vai exceder a pressão nas artérias. E as válvulas semilunares se abrem e o sangue é ejetado. Uma vez que essas válvulas elas vão estar fechadas, as semilunares. Então, a partir do momento que tem uma pressão no ventrículo maior, essa pressão vai levar à abertura das válvulas semilunares e aí o sangue vai ser ejetado. E o relaxamento volumétrico, isovolumétrico ventricular, vai ser o quinto passo, que é conforme a pressão ventricular cai, né, os ventrículos vão relaxar, o sangue vai fluir, né, para as cúspides das válvulas semilunares e elas se fecham. E assim a gente vai iniciar na diástole, que é quando, né, os átrios, neste momento, vão estar recebendo sangue, a pressão do átrio vai ser maior que a do ventrículo, e aí vai abrir as válvulas atrioventriculares, para então o sangue passar para o ventrículo. Quando a pressão do ventrículo for maior que o átrio, fecha. E assim, quando a pressão do ventrículo for maior que o das artérias, o dos vasos, vai abrir as válvulas semilunares. E quando a pressão dos vasos for maior que a do ventrículo, vai fechar as válvulas semilunares. Assim, nós temos o ciclo cardíaco. Bom, observando o ciclo cardíaco nesse gráfico representativo, nós temos a pressão em milímetros por mercúrio, o som do coração, S1 e S2, relacionando a abertura e ao fechamento das válvulas do coração, e o volume ventricular esquerdo. Então, o que nós temos? Em A e B, nós vamos ter a válvula aorta que abre em A e que fecha em B. Nós temos C e D, a válvula mitral. C fecha e D abre. E E e F, nós temos o volume diastólico final, que aí vai gerar, e o volume sistólico final. Bom, em A vermelho, nós temos a pressão no ventrículo esquerdo, em azul, pressão do átrio esquerdo e a aorta em preto. Então, se nós observarmos, no C, o que acontece? No C, vai acontecer o fechamento da válvula mitral, ou a válvula atrioventricular. Esse fechamento vai estar relacionado, pois a pressão
no ventrículo vai ser maior que a no átrio. Logo, essa pressão vai promover o fechamento da válvula mitral. Nós temos a abertura da válvula aorta, devido à pressão no ventrículo ser maior que na aorta. Então, a válvula semilunar abre. Já em B, nós vamos ter o quê? Fechamento da aorta, devido à pressão na aorta ser maior que a no ventrículo. Então, vai ser o fechamento da válvula semilunar. E em D, nós temos a abertura da válvula mitral, onde a pressão do átrio vai ser maior que a do ventrículo. E assim, nós temos o ciclo cardíaco exposto num gráfico. Como já mencionei, está relacionado ao volume diastólico final e o F, o volume sistólico final, que vai ser relacionado à sístole e à diástole, respectivamente.